Fala pessoal, professor César Miguel Momesso dos Santos aqui de novo e hoje eu vou trazer uma discussão aqui para gente em relação à corrida, né, ou à prática do exercício físico e o sistema imunológico, né? Sabe o que é o sistema imunológico? As nossas células de defesa que nos previnem aí contra vários tipos de doenças, né, de micro-organismos. Então vamos falar um pouquinho delas. Sem mais delongas, vamos lá para a hora do aprendizado. E eu trago aqui para vocês, então, né, esse artigo do professor Niemann. Vamos só colocar aqui a caneta, o apontador, né? Então, o artigo do professor Niemann, que é um trabalho de revisão de literatura que traz aí os principais achados, né? Faz um compilado entre, criando o link aí da prática da atividade física, né? E do nosso sistema de defesa do nosso corpo, que são nossas células do sistema imunológico, né? Então, um artigo de 2018 aí que traz um resumão, né, o estado da arte de como que está o conhecimento em relação a essa temática. Já tenho um grande prazer também de abordar esse tema, né, a minha área de especialização aí no mestrado e doutorado, e eu tive a grata surpresa de em um congresso aqui em São Paulo eu poder dialogar aí, né, gastar um pouquinho do meu inglês, bem pouquinho mesmo, né, com o professor Nima, que é essa pessoa aqui, uma pessoa sensacional e um grande pesquisador, além também de um baita maratonista e ultramaratonista, né? Então, uma pessoa aí de referência para mim. Já de início, né, ele traz aqui, baseado em alguns trabalhos mais antigos, ali da década de 90, que ele realizou, comparando o padrão de carga de exercício realizada, né, pelo risco de infecções do trato respiratório superior. Então, ele colocou aqui o sedentário como uma pessoa que tem um risco normal de ter infecções do trato respiratório superior. E quando essa pessoa começa a se envolver com exercício de intensidade moderada, né, ou tem uma carga de treinamento moderada, ela chega a reduzir de 40% a 50% as chances dela ter uma infecção do trato respiratório superior. Entretanto, né, esse trabalho aqui demonstrou que as pessoas que se exercitam de forma extenuante, né, tem uma carga de treinamento pesada, elas aumentam o risco de desenvolver a infecção do trato respiratório superior, que é comumente, né, gerada por um quadro de imunossupressão, ou seja, a diminuição da função das células imunológicas, e aí os vírus e bactérias conseguem promover ali, né, um padrão de infecção do trato respiratório superior. Então tem aumentado as pessoas que têm uma carga de trabalho extenuante, né, ou chamada aqui de pesada, dando esse padrão aqui de curva em J. Tá vendo o desenho de um J aqui? Né? Então significa que quanto mais eu aumento a carga de treinamento, maior são os riscos, né? Quando eu passo do limite do moderado, maior é o risco de infecções do trato respiratório superior. Beleza? Então esse aí é um padrão aí bem conhecido e apresentado pelo professor Nima. Vale a pena ressaltar, né, que o progresso do estudo da imunologia do exercício, ela data aí os primeiros achados desde o século passado, né, do início do século passado, lá em 1900. E aí, observando algumas características, né, caracterizando as células do sistema imunológico e os padrões aí de funcionamento delas, a gente teve um grande incremento, né, aumento na quantidade de publicação a partir de 1980, quando começamos a utilizar mais a tecnologia como a citometria de fluxo, e depois da década de 1990, né, depois da década de 90, a gente teve aí os estudos do professor Nima, né, conseguindo aprofundar mais ainda, né, em aspectos nutricionais, como interfere na questão da imunologia do exercício, o processo de envelhecimento, como também acarreta aí alterações no sistema imune.
E a descoberta aí dos processos inflamatórios, né, a consolidação do processo inflamatório sendo mediada pelo sistema imunológico, assim como a presença das citocinas, né, que são proteínas mediadoras inflamatórias, que servem de comunicação entre as células do sistema imunológico e os outros tecidos do nosso corpo. E mais recentemente, em 2010 aqui, e de 2010 para o futuro, né, a presença de outras técnicas para se estudar também o sistema imune, né? Então, as proteômicas, né, o que chamam aqui de approaches multiômicos, e uma característica de personalização da nutrição, né, e guias de recomendação para exercício que podem influenciar e vão modular o progresso, né, a modulação, que vão modular, perdão, né, vão modular o sistema imunológico de um indivíduo. E aí tem quatro grandes campos, né, da imunologia do exercício. A primeira delas são as alterações agudas e crônicas. Então já tem vários trabalhos demonstrando que o efeito moderado do exercício auxilia no processo de imunovigilância inata, aprimorando esse processo, então deixando o nosso corpo cada vez mais capaz de reconhecer vírus e bactérias e atuar de forma eficaz contra esses patógenos, né, e também contra outros mecanismos, por exemplo, células tumorais. Enquanto o exercício intenso, já está bem descrito também que ele promove uma disfunção no sistema imune de ordem transitória. Então, quando a gente aumenta muito a intensidade, a exigência, ou que a gente pode considerar o estresse sobre o nosso corpo, isso leva a uma disfunção momentânea do nosso sistema imunológico, muitas vezes associada a quadros gripais, né, por um processo de imunossupressão, e que ao longo do tempo ele retorna à sua normalidade, né? Outro campo da imunologia do exercício são as influências clínicas. Então a gente observa, né, que um bom padrão de funcionamento do sistema imune diminui bastante a incidência de doenças respiratórias, como no caso, né, das infecções do trato respiratório superior. E isso pode ser influenciado pela intensidade, né, o volume e intensidade do exercício. A gente também vê que isso pode alterar inflamações, né, com característica sistêmica, ou seja, pelo corpo inteiro, né, então reduzindo essas inflamações sistêmicas, o envolvimento com a prática da atividade física, e principalmente, né, os melhores padrões são encontrados em pessoas que são fisicamente ativas e também que são eutróficos, né, ou não têm uma grande quantidade de tecido adiposo, né, porque o tecido adiposo se apresenta como um grande potencializador de processos inflamatórios, tá? Então esses seriam os melhores padrões aí. E também temos aí a redução de doenças crônicas associadas à prática do exercício e pelo exercício conseguir modular a função do sistema imunológico. Outra linha interessante, né, a partir da imunologia do exercício, bem estabelecida, são as interações nutricionais. Então, um grande exemplo, né, é o aporte de carboidrato pós-exercício tem se mostrado uma grande estratégia para atenuar os processos inflamatórios decorrentes desse exercício. E aí veja como é importante, né, a gente alinhar essas questões nutricionais. Existem outras pesquisas também, inclusive que o nosso grupo tem se dedicado um pouco mais, de observar a modulação da microbiota intestinal, né? Então, o padrão das bactérias que nós temos no intestino, que vão modular também essa resposta inflamatória. Mas isso aí fica para apresentação de outros artigos aí para frente. E também a questão da imunossenescência. Na imunossenescência, para aqueles que não sabem, é o termo utilizado para um processo de envelhecimento em específico das células do sistema imunológico. Então, igual a nossa pele, né, igual todas as nossas células do corpo envelhecem com o passar do tempo, o nosso sistema imune também, né, as células do sistema imunológico também envelhecem. E o fato de envelhecer acarreta em perda de função, né, e de capacidade de responsividade a, quando essa célula é solicitada a sua ação, né? Então, por isso, a gente vê aí tantas campanhas
de vacinação em idosos, né? Então, uma pessoa que viveu mais tempo, as células do sistema imune também se replicaram mais vezes e elas muitas vezes perdem a capacidade de responder ou diminuem a sua capacidade de responder. Por isso que frequentemente as campanhas de vacinação aí atendem, né, solicitam os idosos para constantemente estarem tomando novas vacinas, né, reforçando a vacina para sofrer menos com aqueles vírus, teoricamente já que eles já foram expostos, né? Então a gente vê que o exercício ele consegue atenuar esses efeitos do envelhecimento na função imune, ou de forma teórica, de forma acadêmica, que a gente poderia dizer, é que o exercício atenua os efeitos da imunossenescência. Perfeito? Tranquilo até aí? Então, muito bem. Trago aqui também um outro trabalho de um grande professor, né, que contribui e amplia essa visão, que é o trabalho do professor Malme, que ele fez também uma revisão, e aqui é um pouquinho mais antigo, de 2006, mas é uma visão extremamente válida, né, aonde ele foi observar esse mesmo padrão em J aqui, tá vendo, né, até aqui, considerando quem tem pouca carga de exercício, né? Quem tem uma carga moderada tem o benefício da diminuição da taxa de infecção, e quem faz um exercício com altas cargas tem um aumento na taxa de infecção. Entretanto, esse professor Malme ele propõe que os atletas de elite constantemente, né, se expõem a essas altas cargas de treinamento, né? Então faz parte do cotidiano. E o fato dessa exposição das cargas de forma recorrente, né, e não esporádica, faz com que esses atletas de elite tenham um padrão de adaptação a esse estresse gerado pelas altas cargas de treinamento, reduzindo novamente, né, essa taxa de infecção das vias aéreas superiores. E aqui leva em consideração, né, nesse trabalho de revisão que ele faz, considerando, né, ele caracteriza os atletas de elite como aqueles indivíduos que chegam a correr a maratona, né, os 42 quilômetros em mais ou menos 3 horas, ou chegam a acumular 100 quilômetros percorridos, né, em corrida semanalmente, né? E aí a gente deixaria de ter aquela curva em J proposta inicialmente pelo Nima e um padrão de uma curva mais em S, né, que eles chamam aqui de S-shaped, né? Então, um padrão aqui, um perfil em S da suscetibilidade ao risco de infecção das vias aéreas superiores. E como que a gente pode considerar isso, né? Então, pensa lá, uma pessoa que se exercita e esporadicamente ela vai fazer uma alta intensidade de forma isolada, né? Então, aumenta muito a carga de treinamento, de exercício, em um momento específico, né? Em um dia único, sem estar necessariamente preparada para ela. Então vamos pensar aquele cara que não faz nada, viu os colegas começarem a correr, e aí de repente ele vai lá, vou começar a correr, mas poxa, correr só 5 quilômetros? Ah não, vou correr 10, vou correr 15, vou correr 21. E ele não está preparado. Como aquela carga é excessiva para ele, essa carga vai ser alta, muito alta. E isso vai levar a um quadro, né, de aumento de risco de vias, de infecção de vias aéreas superiores. E é comum a gente observar, então, essas pessoas, passado esse evento esportivo, né, aquela corrida lá de 21, de 10, de 42, onde ela não está totalmente preparada, um quadro gripal nas semanas seguintes, né, à prática, à realização desse evento. Ou aquela pessoa que não faz nada durante a semana e chega lá no final de semana e vai jogar bola como se não houvesse amanhã, né? E corre muito e se desgasta demais num único dia da semana sem estar minimamente preparado para aquilo. Mas quando essa pessoa começa a associar um processo de treinamento de forma inteligente, né, e recorrente, ele vai se expondo gradativamente a esses padrões de carga aumentada. E isso então deixa de ser tão estressante para o corpo dela, a ponto dela conseguir lidar melhor com essa questão. E aí, temos também, né, esse outro trabalho aqui do professor Niemann, que foi avaliar os dias que a pessoa ficou com a infecção do trato respiratório superior, né, que ela ficou acometida por
pela infecção do trato respiratório superior, num período aí de 12 semanas, né, durante 12 semanas aí de estudo. E eles dividiram aqui dias, né, intercis, né, então tem três padrões de dias, três padrões de exposição ao treinamento, né? Então, pessoas que treinavam um pouco, pessoas que treinavam, tinham uma frequência de treino média e um grupo de pessoas que tinham um padrão de frequência de treino é, maiores, né? E aí a gente observa que quem treinava mais vezes, né, na semana, né, ou na verdade desse lado aqui, quem tinha maior aptidão física, né? Então está vendo os dias acometidos pela doença em relação ao padrão de aptidão física. Pessoas com baixa aptidão física, uma aptidão física moderada, uma aptidão física elevada, que normalmente vai ter uma aptidão física mais elevada a pessoa que está mais envolvida com o processo de treinamento, né? Quando você está mais treinada, é quando a sua aptidão física está melhor. E aí a gente observa que essas pessoas ficaram, em média, 46% menos tempo, né, com a infecção do trato respiratório superior, quando comparado com pessoas com baixo padrão de aptidão física, ok? Isso resultaria aí numa diferença de quase 4 dias de diferença, quase 4 dias que essa pessoa ficou a menos suscetível aquele padrão doentio, né, do que a pessoa menos condicionada. E aqui, né, é relacionado também ao envolvimento com o exercício. Então, as pessoas que treinavam menos e as pessoas que treinavam mais, né? Tinha baixa carga de treino, baixa frequência de treino, baixa frequência de treino, uma frequência moderada e uma frequência alta nos treinos. E a gente vê também uma diminuição para quem treina mais vezes na semana, né? Então tem mais dias de exercício, reduz ali em 43% o tempo que ela fica com infecções do trato respiratório superior. A gente pode considerar aí gripada, ok? Resultando aí quase também 4 dias de diferença. Assim como conclusões, né, que os autores, que o professor Niemann traz nesse principal estudo, é que o sistema imunológico ele responde muito bem ao exercício e isso acaba sendo refletido tanto pela intensidade do treino e também pela duração do estímulo que essa pessoa faz, né? Gera que tanto a intensidade quanto a duração vai gerar um grau de estresse fisiológico e isso a gente chama de carga de trabalho. Então, de acordo com a carga de treinamento que essa pessoa faz, ela consegue se proteger mais ou menos em relação aos vírus e bactérias, né? Ou ter uma melhor resposta do seu sistema imune como proteção aí no seu dia a dia. E isso é muito bacana, né, pessoal, para a gente pensar, porque, mais de uma vez, o exercício acaba se tornando uma ferramenta muito importante para a gente manter a saúde, porque ele melhora a nossa resposta do sistema imunológico. E como que está a sua dose de proteção diária, né? Você tem se protegido? Tem treinado regularmente? Diz aí nos comentários. Forte abraço, obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima.